Jornada do Empreendedor, conectando ideias ao futuro. Uma parceria da Band com o Sebrae Rio. Olá, bom dia para você. Eu sou Lívia Torres e começa agora o Jornada do Empreendedor, uma parceria da Band com o Sebrae Rio. O programa é feito para quem quer transformar uma ideia em negócio, para quem quer levar a empresa para mais longe e para quem adora falar sobre empreender. Hoje, o nosso tema é o turismo fluminense. O Rio de Janeiro tem uma vocação que encanta o mundo todo e movimenta a nossa economia. Para falar sobre os desafios, as oportunidades e o futuro do turismo, recebemos hoje a coordenadora de turismo do Sebrae Rio, Marisa Cardoso. Marisa, seja muito bem-vinda ao Jornada do Empreendedor. É um prazer enorme, Lívia, estar aqui com vocês para conversar, bater um papo sobre o futuro do turismo e a importância do turismo no nosso estado. Prazer é todo nosso. Recebo também a empresária Elvira Menezes, um exemplo de como a paixão pelo Rio pode se transformar em um negócio de sucesso. Obrigada por ter vindo aqui, Elvira. Eu que agradeço o convite, é um prazer, agradeço o convite do Sebrae em poder compartilhar um pouco da minha trajetória com todos. Marisa, direciono a pergunta para você. O turismo fluminense representa aí 5% do PIB de todo o nosso estado. Como é que você avalia o momento atual do turismo? Em que pé estamos, 2025 já, segundo semestre avançado? Nós estamos num momento muito favorável. Realmente, esse ano começamos muito bem o turismo. Só para você ter uma ideia, nós recebemos já no primeiro semestre mais de 900 mil turistas no Rio de Janeiro, com um número bem expressivo, representando mais de 50% em comparação a 2024. E claro que os grandes eventos, né, que o Rio de Janeiro tem proporcionado e também as parcerias com promoções internacionais para venda de turismo em outros estados e também internacionalmente promovem muito a entrada de turistas no Rio de Janeiro. Não só turista internacional, mas também o turismo doméstico, que realmente cresceu muito de 2022 até hoje. O pós-pandemia praticamente, né? Foi o pós-pandemia. O turismo teve que se reinventar, entender a importância econômica dele para o Estado, e aí todos nós nos reinventamos juntos. Setor público, privado, os pequenos negócios, e daí a importância do Sebrae para capacitar essas empresas, gerar roteiros, gerar emprego, renda e criar produtos diferenciados para a oferta aí de mercado, já que a gente está recebendo tantos turistas, a gente tem que entregar um turismo qualificado, com empresas preparadas de turismo de experiência, com muita inovação e muita inteligência em gestão. Vamos falar então com quem trabalha com turismo e a prova de uma transformação. Elvira, você vem do mercado financeiro. Sim. E hoje trabalha com turismo. Como é que foi essa transformação? O que o turismo significa na sua vida hoje? Bom, eu começo dizendo que o turismo é minha paixão. E como tudo começou? Sim, eu venho do mercado financeiro, sou paulistana, vim morar no Rio de Janeiro, por motivos aí da minha filha vir estudar aqui, e me apaixonei por essa cidade. É tão difícil se apaixonar pelo Rio. Me apaixonei por essa cidade. Eu vim pós-aposentadoria. E para complementar essa aposentadoria, comecei a trabalhar com turismo, né? Nunca me imaginei trabalhando com pessoas, porque eu sempre trabalhei com números. Mas apresentar a cidade maravilhosa me deu essa força. Como começar? Tem que se ter uma empresa. Fui apresentada à Feira do Empreendedor. Fui em 2013, conheci Marisa, minha apresentadora. Na verdade, eu fui para deixar minha empresa tudo em ordem, estava começando um projeto, me mandaram até a Marisa. Na semana seguinte, eu deixei meu cartão com ela, ela me convidou para participar de uma primeira reunião de um projeto que estava iniciando. Eu não sabia nem do que se tratava. Mas foi com medo, mas foi. Fui com muito medo. Eu já estava me profissionalizando, eu fiz o curso técnico em turismo, porque eu penso assim, você tem que estar tecnicamente preparada. Eu venho do mercado financeiro, eu não entendia de turismo. Porém, abrir uma empresa foi o Sebrae, foi a melhor, não vou te dizer que eu fui assim, de braços abertos, eu fui entender o que era. E estou lá até hoje. Marisa, quais são hoje os maiores gargalos desse mercado? O que dá para afinar que ainda não acontece? Eu costumo chamar gargalo de desafio.
porque eu acho que todo desafio gera uma grande oportunidade. E o turismo, ele tem janelas de oportunidades fantásticas, né, para os empreendimentos. Então, ainda algumas empresas ainda têm algumas dificuldades, né, pós esse ato, né, que a pandemia causou, até porque o turismo é um setor de rede, né, e nós realmente ficamos muito tempo sem ter os clientes, mas os empreendimentos turísticos, eles se reinventam e buscam essas oportunidades. E quando a oferta supera essas dificuldades, o turista vem. Então, a nossa preocupação é entregar um produto de qualidade turístico, de experiência, porque o turista ele não é mais contemplativo, ele quer a vivência local, e é isso que nós trabalhamos com os pequenos negócios, além de outras capacitações para o bem receber do turista. Afinal, o Rio de Janeiro é um cartão postal do turismo e tem que receber todos esses turistas que estão inúmeros aí, é muito bem. Como Marisa disse, o turista hoje ele busca experimentar, né? Ele quer uma experiência. Sim. Eu vi, o turista busca mais do que uma foto. Como é que a tua empresa lida com esse turismo de experiência? Como é que você enxerga isso? Bom, isso começou justamente no primeiro projeto que eu participei, que é o Tour da Experiência, ou seja, eu não imaginava o que era turismo de experiência até então. Eu apostei nisso, na verdade, acreditei. Dentro do projeto fui me tornando uma especialista e estudando, não só no projeto e aquilo que vinha, e me apaixonei. Por quê? Porque o turista ele não só contempla, né? A gente tem que trazer uma emoção para ele tem que vivenciar a cultura local. E como é que a minha empresa ela viu isso e começou a enxergar isso? A primeira coisa que aconteceu, a criação do produto Tour Império Musical. Foi ele que me deu abertura para tudo, para esse conhecimento e trazer o turista para essa vivência. Vou dar um exemplo prático dentro desse meu produto. O produto do Império Musical é uma parceria que eu tenho com a Confeitaria Colombo. Ele consiste em apresentar o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, sobre a temática do Império. E são 3 fases. Ele começa com um café da manhã na Colombo, uma apresentação musical, os músicos com trajes do Império e um passeio guiado. Nesse passeio guiado, em uma das edições, né, um turista que estava participando, um senhor já de mais de 70 anos, a gente para na Rua da Quitanda, no centro do Rio, e a guia falando por que a Rua da Quitanda, ele se emocionou porque o bisavô dele tinha tido uma quitanda ali. Olha que legal. Né? Então ele começou a ficar com os olhos cheios de lágrimas, a gente perguntou por quê, ele contou a história dele. Consequentemente, tinha um rapaz, uma criança, um adolescente de 12 anos, que não sabia o que era quitanda. Então, esse senhor passou para o menino o que era uma quitanda. Então, quero exemplificar isso mostrando o que é o turismo de experiência. Gerações diversas que se completam, se complementam, e você trazer uma emoção para aquela pessoa. Basicamente, você toca o coração dela. O coração pode ser o olfato, pode ser na parte de gastronomia, mas traz uma emoção. Vamos falar agora um pouquinho sobre projeto. Marisa, o Sebrae tem diversos projetos voltados para o turismo. Dá para a gente falar um pouco sobre esses projetos? O que as pessoas podem esperar desses projetos? E, claro, o pequeno empreendedor que está mirando... Eu queria falar muito, né, de todos os projetos. Falar pouco não vai dar tempo. Vamos falar à vontade. Eu também. Então, nós atuamos com projetos dentro de metodologias, né, tanto do Ministério do Turismo quanto metodologias criadas pelo Sebrae. Uma delas é o DTI, que se chama Destinos Turísticos Inteligentes, onde a gente atua em eixos estratégicos. Turismo de experiência, fortalecimento de uma governança, as questões de posicionamento digital, também a questão do marketing e a questão da sustentabilidade. Mas nós temos diversos projetos, hoje a gente tem 9 projetos, né, nesse ano de 2025, projetos inovadores, inclusive, que estão começando agora, como o enoturismo, turismo de base comunitária, mas a gente trabalha em diversas frentes. Nós temos hoje um site chamado Experimente o Rio de Janeiro. Nesse site você encontra 35 roteiros turísticos. Esses roteiros foram criados a partir de 2022, né, onde a gente trabalha as vocações turísticas de cada município, com os seus segmentos, ou seja, tem produto turístico para todos os turistas. Não falta experiência, para todos os gostos. Quero que a gente fale um pouquinho mais do projeto Fortalecimento das Agências de Viagem, porque ele trouxe resultados significativos. E eu sei que esse projeto... Eis um resultado
E como? Explica um pouco o projeto e aí a gente passa a bola para a Elvira para ela dizer em que tocou tanto ela, né? O que mudou para ela. Então, esse projeto, quando ele foi pensado em 2017, na realidade, ele foi pensado em função das OTAs que estavam ganhando muito mercado em grandes plataformas e grandes players, né, onde as pessoas acessavam essas plataformas e já escolhiam seu destino, já pagavam, já escolhiam o hotel, fechava aquele pacote. E a gente começou a ter essa preocupação junto com o parceiro, que é a ABAV, que é a Associação Brasileira dos Agentes de Viagens, como a gente poderia ajudar esses pequenos negócios, que são os agentes de viagens, dentro desse mercado. Esse projeto é estratégico e também ele apoia os outros projetos. Por quê? Todo o nosso projeto tem uma entrega de um roteiro turístico no final e acesso a mercado. Então, a gente capacita as empresas, qualifica elas para o mercado e elabora um roteiro turístico com essas empresas, com todos os atores daquele local. E depois a gente oferece programas de acesso a mercado, tanto de eventos do Sebrae quanto de parceiro, para dar oportunidade de lucratividade para essas empresas. O importante é que o turismo é um setor de cooperação. Ninguém trabalha turismo sozinho. Você tem que ter realmente uma rede ampla de cooperação mútua para que o turismo aconteça com resultados realmente de sucesso no destino. Vou passar a bola para a Elvira. Conta pra gente o que esse projeto, né, o fortalecimento das agências de viagem, mudou na tua vida. Qual foi a virada de chave aí? O Sebrae nos deu a mão num momento assim que nós estávamos totalmente perdidos, assim, principalmente turismo, eventos, e lançou em 2021, não vou me esquecer, a gente ainda perdido, como é que vai ser isso? Fortalecimento de agências no cenário da Covid-19. Dentro desse projeto, não vinha só o mental, sabe? Aquela união de você ver todo mundo nas reuniões. Não, as consultorias que eles nos deram foram para nós nos prepararmos para o pós, porque aquilo ia acabar. Até então a gente não tinha sentido disso, quando e como. Só que o Sebrae, para quem participou e soube aproveitar aquele momento, ele nos preparou para que uma das coisas assim é entender o cenário do turista, como é que esse turista ia vir pós-pandemia. Então eu te diria que esse projeto de fortalecimento, ele, como o nome diz, ele realmente é isso, para quem sabe aproveitar. Para quem sabe, o aproveitar, Lívia e pessoas, é fazer, é estar presente, é executar, porque o Sebrae, ele dá as ferramentas e a gente executa. Tá ali de corpo e alma absorvendo a melhor parte. Você fez outros projetos com o Sebrae. Como é que isso impactou a tua vida, o teu negócio? Eu diria que foi impacto total. Eu não tenho nem assim como mensurar o que foi. O mais impactante, eu não posso dizer, foi o Tour da Experiência, foi o primeiro que eu participei em 2013, porque através dele eu comecei a entender muitas coisas e ele me proporcionou parcerias. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma parceria, por exemplo, a Confeitaria Colombo, que é muito conhecida internacionalmente. Eu jamais imaginei, eu como uma pequena empresária, que eu teria contato com o proprietário, com o CEO. Hoje eu tenho contato com ele, não só por conta do produto Tour Império Musical, mas eu recebo outros clientes no Rio. Ontem mesmo, a guia que trabalha comigo, ela foi lá com um casal. Nós temos prioridade no atendimento, assim, no sentido de não ter que ficar na fila. A gente tem prioridade em mostrar outras coisas. Isso foi fruto de uma conquista, lógico, dessa parceria que veio através do Sebrae. Então, ele automaticamente me ajuda em outras coisas. Eu só queria complementar que a pessoa é tão chique que ela até agora recebe FanPress Internacional, que são visitas de jornalistas internacionais, e FanTour Internacional com agentes e operadoras internacionais, dentro do produto dela. Tivemos essa oportunidade. Não tem nem roupa para dar sentada nessa mesa aqui. O ano passado fui grata, a gente treme, mas tudo isso, eu me emociono a cada conquista. Para mim é uma conquista, porque eu falo para todos, nem sempre uma conquista ela é financeira. Sim. Quando eu investi no produtor Império Musical, hoje você falar para mim, você tem rentabilidade? Não é tanto, mas o que ele já me trouxe de novos clientes, porque a pessoa participa do produtor Império Musical e fala, você tem o que mais?
Aí passa a comprar viagem comigo, outros passeios. Aí, como ela falou, a Fantrip, Fanpress que a gente recebeu, ficamos conhecidos. Então, e outro detalhe que eu acho muito importante, a confiabilidade. Sim. A Joy Rio Turismo, minha empresa, da Elvira, nós começamos tem que falar, comecei com o MEI, depois de estar no Sebrae, em 2020 eu fui para a LTDA, então isso tudo foi um crescimento. Explica, Ceci. O MEI é quando é um microempresário individual. Eu comecei assim, me formalizei assim, quando eu fui procurar o Sebrae. Depois, pelos números que foram acontecendo, meu contador Elvira, não dá mais. Vai estourar esse orçamento. Você vai ser chamada lá na PF. Não que a gente estivesse ganhando muito, mas sim, tinha mês que extrapolou. Aí, plena pandemia, um pouco pós 2020 para 2021, eu me transformei em LTDA. Então, a LTDA é uma empresa, eu sou sócia, mas é uma empresa onde eu tenho um faturamento a mais do que o valor de um MEI, né, do microempreendedor individual. E isso tudo veio... É uma conquista. É uma conquista, mas eu tenho que deixar isso muito firmado. O Sebrae, as pessoas, às vezes, o empresário que procura o Sebrae, ele acha que ele vai conseguir as coisas. O Sebrae vai me arrumar cliente. Eu já falei isso. Não, o Sebrae te dá tudo aqui. As ferramentas, né? Chorei muito, corro muito atrás, mas se você souber pegar, você chega lá. E a visão empreendedora da Elvira é incrível, porque quando nós conversamos na Feira do Empreendedor, ela não tinha CNPJ. Não. E aí ela falou assim, mas esse tour da experiência Caminhos do Brasil Imperial, me explica como é isso, que foi um projeto contando a história do Segundo Reinado através das empresas. E aí eu expliquei para ela o que era o projeto, ela, puxa, eu queria participar. Eu falei, mas você tem CNPJ? No dia seguinte ela foi no Sebrae para tirar o CNPJ. Fui lá, falei com ele. Aí da primeira reunião de apresentação, quem está lá, Elvira já com o CNPJ. Por que, Lívia? Eu não sabia o que era, me interessou. Turismo, ela falou, vai ser baseado no turismo experimental. Eu falei, gente, o que é isso? Aí procurei, né, dei uma lida, falei, bom, não entendi muito bem, mas eu quero entrar. Mas só que eu não tinha CNPJ. Sim. Então corri lá no escritório do Sebrae, eles me orientaram o que tinha que fazer, fiz e foi. Olha esse salto, né? 2013 sem CNPJ para 2025, chique, recebendo umas pessoas internacionais lá de muito fora. Bom, isso muito é muito bom, legal. muito Participando de painéis do Ministério do Turismo, do Sebrae Nacional, no Salão Nacional do Turismo. Olha só. Participando da BAV. Da BAV. Sim, tiveram muitas coisas. Eu participei da BAV como expositora, isso lá em 2019. No stand do Ministério do Turismo, escolheram as 10 melhores experiências Brasil e o Tour Império Musical foi convidado. O Sebrae passou. Então, assim... Acumulando conquistas, né, Elvira? Exatamente. E aí, chego naquilo que eu falei anteriormente. O que eu conquistei estando na BAV? Muito network. O Tour Império Musical te dá muito... Não é só a parte financeira. É o que ele me proporciona. Então, eu me expus na BAV sem ter como investimento, porque expor numa BAV, ter um stand lá, está fora dos meus parâmetros, mas consegui estar por causa de um produto. Que legal. Só temos que explicar o que é a BAV, né? Para os telespectadores que talvez nós não estamos falando na linguagem do turismo. É uma feira internacional latino-americana de turismo para os agentes e operadores de viagem. Isso, que acontece anualmente. Explicado. Marisa, o turismo sustentável de base comunitária, ele vem ganhando força aqui no nosso estado. De que forma o Sebrae atua para fomentar cada vez mais essa espécie, esse tipo de turismo aqui? O turista ele quer vivenciar a cultura local, conhecer como aquelas pessoas daquele lugar, daquele território vivem e quer viver experiências novas, né? E o turismo de base comunitária, ele proporciona muito isso. Só que a gente tem que preparar essas comunidades para ter oferta de produto no mercado. Eles têm que estar preparados para receber o turista, agregar valor ao produto deles, eles saberem que o turista vai ter que ter uma hora de visita marcada e eles têm que estar sempre prontos para receber, se qualificarem na formação de preço, qual vai ser o preço para ofertar esses produtos, né? E trabalhar a valorização cultural, né? Com eles, né? A autoestima, o quanto eles são importantes para aquele território. Quanto são um ativo. São um ativo importante, né? Para toda a comunidade conhecer e valorizar aquele ativo turístico que muitas vezes transforma um destino. Sem dúvida. Né?
Marisa, você falou lá no começo do nosso programa dos gargalos, dos desafios do empreendedor, do pequeno empreendedor que trabalha com turismo. Eu quero saber de você, Elvira, qual foi o seu maior desafio até aqui? Foi a Covid, foi a época da pandemia que tudo parou e a gente não sabia quando é que isso acaba, né? Sem dúvida nenhuma, foi a Covid. Sem sombra de dúvidas. Eu vinha num crescimento assim muito forte. Não, eu, como outros empresários do turismo, acho que se sentiram igual a mim. E a Covid, que eu inicialmente, vai passar, são só 3 meses, e foi se alongando. E o turismo em especial, nós tínhamos compromissos agendados, nós tínhamos várias coisas que nós tivemos que postergar e fazer. Então, eu te diria que foi sim. Foi o maior gargalo que eu enfrentei nesses 11 anos praticamente de turismo. E mais uma vez, né, como eu já citei, eu tive a mão do Sebrae. Eu falo muito de Sebrae? Falo, porque isso realmente é Sebrae Love, não tem jeito, não tem jeito. Me deu a mão não só com esse projeto, mas eu faço parte de uma rede, chama Rede Mais a Gente, que veio fruto também de um projeto Sebrae que começou em 2016. Vocês devem pensar, essa mulher só vive de projeto, eu me virava nos 30. Moro em Niterói, tinha que estar... Hoje tudo é mais online, mas pós-pandemia era presencial e tinha que vir. Eu falo que participar do projeto Sebrae é se doar. Doar o seu tempo. O que você paga? Seu tempo. Você se doa o seu tempo. Aí você tem resultado. Enfim, essa Rede Mais a Gente, hoje nós somos 24 agências de viagem. Nós somos assim como se fosse um colaborativo, nós temos um projeto colaborativo. E durante a pandemia nós nos demos literalmente as mãos, cada um nas suas casas. Né? Então, por exemplo, uma que sabia de como fazer edição de vídeo, marcava numa segunda-feira à noite e passava. Eu tinha mais... Então, nós fomos trocando experiências para passar o tempo e ver o que cada um... Até o retorno, a gente trocou tudo isso. Então, tinha o projeto do Sebrae, mas a Rede Mais a Gente começou em 2016. Marisa, redes sociais, né? Esse mundo super conectado hoje em dia, como é que isso mudou a forma de vender o turismo aqui no nosso estado? Totalmente. Né? Isso foi um ganho de escala de mercado incrível para os pequenos negócios. Né? E o Sebrae realmente criou um programa de capacitação, porque a tecnologia ela muda a todo momento, né? Então, todo mundo tem que estar muito bem conectado, né? O Sebrae, os empreendedores, porque hoje, se queremos fazer uma viagem, a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular, né, para ver a opinião sobre aquele destino, viajar. E esse posicionamento digital para os pequenos negócios foi importantíssimo. Né? Eles saberem o que é um storytelling, como eles vão contar a história deles nos canais digitais, como eles vão apresentar seu produto, qual vai ser o posicionamento da marca deles no negócio, que a gente chama da jornada do cliente. Né? Ele tem que estar, o produto dele tem que estar na escolha do hotel, do empreendimento, do destino, né? E aí a escolha do empreendimento acaba impactando economicamente esse destino, né? E transformando o destino e beneficiando. Durante a viagem, ele ter as experiências dele e ele poder compartilhar. E pós-viagem também, para que ele realmente divulgue aquelas experiências maravilhosas que ele teve, e aí é o marketing boca a boca e o marketing digital que vai fazer com que as pessoas realmente procurem aquele destino. Hoje a inteligência artificial é uma grande ferramenta, tecnologia para a venda dos produtos turísticos, e foi uma grande oportunidade que as empresas tiveram realmente para ter um posicionamento diferente no mercado e ganhar muita escala, porque o digital é ilimitado, né? Eu costumo dizer que eu não sou velha, eu sou antiga, né? E eu sou do tempo da datilografia, então para mim foi essa resistência que a Marisa citou, eu fui resistente. Tinha Orkut, depois veio o Facebook, aí me surge o Instagram, já tinha empresa lá para 2018, falei, não, isso aí eu não vou fazer, o que eu vou fazer com isso? Eu lembro que a minha filha falou para mim assim, mãe, você decide então, ou você entra ou você fecha a agência, porque é o futuro. Hoje, o viajante, ele começa ali, como a Marisa citou, tem um storytelling, tem um story que a gente consegue transmitir para ele o desejo de conhecer.
Você olha uma postagem Ele e você já, quer estar ali, né? ele já começa pode ser curioso só? Pode, mas ele no mínimo vai estar ali. É como se fosse uma televisão. Sim. Ele passa hoje, ele passa amanhã, ele passa depois. Tem um dia, eu já tive isso como cliente. Eu te sigo há um tempo, e esse tempo já era mais de um ano. E eu nem sabia quem era a pessoa. Eu vi que você está fazendo isso. Que legal. Esse produto que eu cito muito, o Império Musical, ele é 99% Instagram. Sem sombra de dúvida, as redes sociais, esse apoio que o Sebrae deu, ainda dá até hoje. Ela falou sobre IA, inteligência artificial. Nós tivemos um curso faz o quê? Um mês? Um mês, nós já estamos, nós da fortalecimento de agências, Rede Mais Agente, participamos no CRAB, o Centro de Referência do Artesanato Brasileiro, na Praça Tiradentes, com uma pessoa especializada, um dia inteiro. Para falar sobre inteligência artificial. Para nós, então. Que tem todo mundo que saber Exatamente. também, né? A gente tem que estar se reciclando a todo momento. Olha, a conversa foi tão maravilhosa que a gente já está encaminhando para o fim e nem eu estou acreditando que já está acabando. Mas eu quero saber de vocês, que conselhos vocês dão para os empreendedores, os pequenos empreendedores que estão assistindo a gente, que estão com dificuldade, que querem chegar no patamar da Elvira, que querem ampliar seus negócios. Começo por você, Marisa. Que conselho dá para essas pessoas? Empreender no turismo pode ser uma experiência maravilhosa, né? Afinal, assim, o turismo vende sonhos, felicidade, lazer, mas também precisa de muita capacitação, qualificação, de muita pesquisa de mercado, porque você tem que se apaixonar pelo que você faz, mas você também tem que ter conhecimento. Só a paixão, né, não faz o seu empreendimento realmente funcionar e ter os resultados que você deseja. Então, é muito importante que ele... Hoje em dia, tem muitas informações sobre estudos de comportamento. O Sebrae mesmo tem uma gerência que faz estudos de comportamento do turista, estudo de viabilidade econômica, que ele realmente se informe, se qualifique. Network é importantíssimo para que você precisa de uma rede de cooperação para trabalhar, você precisa gostar de pessoas. Então, o conselho que eu dou é que a pessoa realmente, antes de abrir o seu negócio e ver qual a sua vocação do negócio dentro do turismo, né, que tem uma cadeia de produtividade que ele pode estar trabalhando, ele realmente procure informações, né, procure o Sebrae para se capacitar e realmente tenha sucesso e lucratividade, sendo feliz e proporcionando felicidade para as pessoas, que eu acho que não existe maneira melhor de se ganhar dinheiro do que sendo feliz e proporcionando felicidade. Que conselho você dá, Elvira? Olha, eu acho que eu vou complementar o que a Marisa falou, mas dentro da pessoa que Elvira. Eu diria que paixão, isso sem sombra de dúvidas, paixão pelo turismo, perseverança e busque apoio, porque no turismo ninguém trabalha só. Não adianta, ninguém, é uma palavra forte, consegue trabalhar sozinho. Eu indico o apoio do Sebrae, porque eu sempre tive esse apoio. E quem mais quiser que procure também, porque vale muito a pena. O Rio de Janeiro, o Brasil, ele está em alta, o Rio e o Brasil. Então tem espaço no turismo fluminense para todo mundo. Então, se a pessoa quer entrar, venha, porque dá para brilhar junto aí. E eu estou indo já para com outra agência só falando de brasilidades, aproveitando isso que está Não, o Brasil está em alta, o Rio de Janeiro está em alta. Então, não pense duas vezes, veja a sua vocação. Paixão, não adianta ter vocação e não ter amor. Lidar com pessoas, lidar com o público, ver a realidade dos sonhos das pessoas, saber entender o que aquela pessoa quer. Se realmente não adianta você simplesmente vender, não existe mais a palavra pacote, eu vou te vender o pacote. Não, então nem vem se você quer vender pacote. Sim. Você tem que vender para aquilo personalizado. Personalizado, aquilo que vai atender a pessoa. Perseverança, muita, não é pouca. E apoio. Então, é só vir e brilhar com o Rio de Janeiro. Que maravilha, um mercado próspero, e vocês duas trouxeram aqui não só o lado prático de quem quer trabalhar com turismo, mas também o lado emocionado do negócio, a paixão, né? Principalmente pelo nosso estado, pelo turismo fluminense, apesar de termos uma representante paulistana aqui na mesa. Me chamam de cariolista, mas tudo bem. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço. Eu que agradeço, imagina a oportunidade. Que voou aqui, foi maravilhoso. Obrigada. Obrigada a você.
Se você quiser saber mais sobre o turismo fluminense, é só acessar o QR Code do Sebrae Rio que está aqui na tela. E você já sabe, temos um encontro marcado todo domingo de manhã aqui na Band e no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia. No próximo domingo a gente está de volta. Até semana que vem. Tchau, tchau. Jornada do Empreendedor, conectando ideias ao futuro. Uma parceria da Band com o Sebrae Rio.